é o nosso primeiro domingo do ano. E é importante entendermos que o Senhor valoriza aquilo que é primeiro. O Senhor, Ele tem por precioso aquilo que damos como primícias a Ele. Amém? Então, aquilo que eu entrego primeiro sempre é importante para Deus. Deus sempre falou do primeiro filho, o primeiro do rebanho. Deus sempre falou dos primeiros frutos. Deus sempre tem como honra aquilo que damos a Ele como primazia. O início das coisas, o principal de tudo, Deus entregamos ao Senhor. A primeira oferta para Deus, mesmo sem Ele exigir, foi entregado a primícia do rei. Era de nós que entreguemos a Ele tudo aquilo que é principal da nossa vida e tudo aquilo que marca o início de todas as coisas. Amém? Então é muito importante e é muito bom ver que você decidiu estar na casa de Deus na primeira semana. Amém? Isso é suficiente para todo ano? Com certeza não. Mas com certeza isso diz muito sobre aquilo que é importante para você. E com certeza Deus está aí no topo da sua lista. Amém? Só quem está vivo, diga amém. Glória a Deus. Queridos, nós queremos dar as boas-vindas, né, aos nossos irmãos que estavam em viagem, né, muitos passaram o Natal, a virada de ano, esse começo de ano, viajando em outras cidades, visitando família, recebendo pessoas em casa, né? Alguns participaram conosco da virada profética, outros não. Então hoje talvez é a primeira vez que estamos vendo muitos dos irmãos. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, pela segunda, terceira ou quarta vez, também sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria poder tê-los aqui conosco. Essa semana foi uma semana, a virada do ano, mas também foi uma semana de alguns momentos difíceis também para nós como igreja, né? Essa semana o Senhor recolheu, o Senhor promoveu, né? O nosso irmão Vicente foi promovido a cidadão agora oficial do céu. Nos alegramos com essa frase, mas também choramos com a família. Nós abraçamos ele ontem, nós sepultamos a menor parte do irmão Vicente, a menor partezinha dele, apesar dele ser um irmão bem grandão, era a menor parte dele. O seu corpo foi sepultado, mas sabemos que aquilo que realmente, quem era o Vicente, o Filho de Deus, sua alma e o seu espírito, hoje estão com o nosso Pai, e glória a Deus por isso. E meu irmão, como nós falamos, durante um funeral, nós pensamos na vida. É quando mais pensamos na vida, é quando nos deparamos com a morte de alguém, seja próximo ou distante, nós pensamos e mensuramos o valor da vida, o sentido da vida, aquilo que nós precisamos fazer e nos tornar, aquilo que vai decidir a nossa morada eterna. Aquilo que fazemos e as decisões que tomamos no dia de hoje, não é amanhã. Importa um pouco aquilo que fizemos ontem, mas principalmente como decidimos viver a nossa vida hoje. O irmão Vicente passou conosco a virada de ano, Natal na casa dos irmãos, se alegrando na presença de Deus, e aprove ao Senhor recolhê-lo para si. Para nós, lógico, as lágrimas vêm, tristeza muitas vezes toma conta do coração pela ausência, mas Ele deixou para nós uma certeza, uma morada eterna, juntamente com o nosso Deus. E dentro em breve, os corações que talvez estejam mais ansiosos, né, a família, né, irmã Cleide, os mais ansiosos, tranquilizem-se os corações, porque dentro em breve, pouco tempo, estaremos todos nós nas bodas do Cordeiro, todos reunidos, celebrando o nosso Deus, e a união dos filhos e a família verdadeira do Senhor se reunirá para todos sempre. Amém. Amém, queridos. Deixamos mais uma vez os nossos sentimentos à família,
amamos vocês, os filhos, amamos vocês, que vocês se sintam sempre bem no nosso meio. Em nome de Jesus, voltarão outras vezes à cidade, fazem parte da família, amém? Queridos, nós estamos iniciando então 2024. Desde o ano passado, desde o nosso projeto de vida, temos lançado palavras, lançado expectativas. Nós fizemos o nosso projeto de vida, escrevemos os nossos alvos, foram colocados aqui no altar. Todos os dias pela madrugada, nós temos orado e intercedido por aquilo que você tem clamado ao Senhor. Essa semana encerramos, nossa semana, meus companheiros de oração, encerramos hoje aqui, já passamos o cajado para a turma da semana que vem, pastor Cabral, pastora Tânia e a sua equipe. Mas todos os dias nós temos aqui uma oração, intercedendo por sua vida, intercedendo por aquilo que você tem clamado ao Senhor. E no nome de Jesus nós cremos, pela fé, nós tomamos posse daquilo que o Senhor tem a fazer sobre a sua vida e a sua casa, sobre a nossa família espiritual, sobre a igreja num todo e também na individualidade. Mas nós temos um tema que não pode ser apenas uma frase de efeito, não pode ser apenas um tema bonito para o ano, mas é uma expectativa do céu acerca da nossa vida, daquilo que o Senhor, ao olhar para nós, espera de nós como igreja. E o ano de 2024 é amar Jesus, é o tema maior, é aquilo que devemos procurar, é aquilo que devemos buscar incessantemente durante esse ano: amar Jesus. Amar Jesus, isso nos levará a servir pessoas e fazer discípulos. Então, de tudo aquilo que nós devemos percorrer esse ano, é conhecer Jesus, porque não se pode conhecer, não se pode amar aquele que não se conhece, não se pode desejá-lo, não se pode querer estar perto de um Deus que não é conhecido. Eu não amo aquele que eu não vejo, eu não amo aquele que eu não conheço, mas eu preciso encontrar o Senhor diariamente, para que esse amor não seja apenas uma expressão verbal, mas uma verdade interna que gera ação, algo dentro de nós, uma paixão poderosa que ative no nosso coração amor, que ative as nossas mãos para servir ao outro, que ative os nossos pés para ir em direção àquele que está distante, e que ative também os nossos lábios para falarmos de Jesus. Porque como crerão em um Deus que não ouviram? Como crerão? Como que o mundo saberá de um Deus? Como que o mundo conhecerá se os seus filhos não o revelarem? Se aqueles que deveriam amar e conhecer a Jesus não estão se movendo, não estão se alinhando com esse Deus e com a sua vontade, que é encher a casa. Deus está disposto a encher a casa com filhos de Deus. E esse ano então é o ano de fazermos discípulos. Eu quero ler com você Lucas capítulo 10, verso 13. E quero verso 22, 10, 22. E assim que você for abrindo a sua Bíblia, eu quero deixar uma dica para esse ano, uma dica profética para a sua vida. Meu irmão, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E eu digo a leitura diária, a leitura completa da Bíblia, não apenas daquilo que você gosta. Tem gente que pula números, tem gente que pula Deuteronômio, porque afinal é repetição. Meu irmão, se está repetindo, é porque Deus quer que seja compreendido. Amém? Leia toda a Bíblia. Eu sei que tem gente que gosta mais de ler o Novo Testamento. Leia toda a Bíblia. Se você lê 3 por dia, 4 no domingo, você lê a Bíblia toda. Amém? Baixe no seu aplicativo aí da Bíblia um plano. Tem planos cronológicos, tem planos aí em ordem, começando ali no Novo Testamento, indo para Gênesis, mas que você lê a Bíblia toda em um ano, e não a leia de forma de estudo. O estudo você faz à parte, mas a leitura por completa. Leia e depois medite. Isso é importante para o seu crescimento. Leia, porque se você for toda vez estudar a Bíblia, você corre um risco
de ler durante um mês e se cansar. Por quê? Porque o estudo requer tempo, o estudo requer mais concentração e mais compenetração, e acabamos deixando de lado porque se torna muito cansativo. O estudo é importante, mas a leitura se torna essencial. Amém? Leia, conheça o Senhor por meio das Escrituras. Quem achou Lucas capítulo 10, diga amém. Glória a Deus. Lucas capítulo 10, verso 22. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Deus. E ninguém conhece também a Deus, a não ser o Filho, que procede de Deus. Mas eu também faço tanto conhecido o Filho como Deus, a quem eu assim o desejar. Eu quero que você entenda o privilégio que nós temos de conhecermos a Deus e conhecermos o Filho. Porque o próprio Cristo está dizendo que ninguém conhece a Jesus e ninguém conhece a Deus se não for por meio dele. Quem aqui conhece a Deus, diga amém. Epa, eu falei rápido, não foi? Quem aqui conhece a Deus? Quem conhece Jesus, diga amém. Ah, bom, eu pensei que vocês... Meu Deus, misericórdia. Somos filhos de Deus por causa de Jesus. Jesus assim desejou. Da mesma maneira, aqueles que conhecem a Deus e conhecem o Filho, é porque assim Ele deseja. Somos filhos porque Ele quis. Somos discípulos de Jesus porque Ele quis. Conhecemos Jesus porque assim Ele quis. E conhecemos o Pai porque assim Ele quis. E glória a Deus por isso. Glória a Deus porque um dia o Senhor olhou para nós. Glória a Deus. Mas muitos são aqueles que não conhecem o Senhor. Muitos são aqueles que até sabem o nome de Jesus. Muitos são aqueles que até sabem aonde Jesus pode estar. Muitos até sabem um caminho, mas não percorrem. Como o jovem rico chega diante de Jesus e diz: Senhor, como eu faço? Querendo se aproximar de Jesus, querendo adentrar no reino de Deus. Como eu faço, Deus? Como eu procedo? Jesus fala para ele: obedeça os mandamentos. Ele diz: eu já o faço. Uau, que maravilha. Talvez esse jovem rico está à frente de muitos, já obedece à lei de Deus, já obedece os mandamentos do Senhor, já é alguém já que está instruído nos caminhos, está seguindo. Mas sempre haverá algo em nós, sempre haverá algo que muitas vezes ainda não foi evangelizado ou ainda não se converteu. Haverá sempre um ponto dentro do coração do homem, haverá sempre um aspecto da nossa vida que ainda precisa de conversão. Haverá ainda, talvez um casamento, talvez as nossas finanças, talvez o modo como procedemos na sociedade ainda precisa ser convertido, ainda precisa ser iluminado pela luz divina do Senhor, ainda precisa descer nas águas do batismo. C.S. Lewis, ele diz o seguinte, coloca pra gente a frase do C.S. Lewis, por favor. A quem Deus se revela, e a verdade é que Ele revela muito mais sobre si mesmo a determinadas pessoas do que a outras. Não porque tenha os seus favoritos, mas porque Ele é impossível mostrar-se a alguém cuja mente e caráter lhe sejam inteiramente adversos. Por que Deus mostraria-se na sua plenitude para aquele ao qual moralmente, para aquele ao qual suas intenções, aquele ao qual o seu modo de vida é totalmente adverso a Ele? C.S. Lewis está dizendo o quê? Que antes de conhecermos a Jesus,
haverá necessidade de uma conversão genuína e completa. Não, talvez, pastor, mas então quer dizer que eu não conheço Jesus na plenitude? Muito provavelmente não. Porque, como eu falei, muitos de nós precisamos ainda converter muitas áreas do nosso coração. Ainda tem muita coisa que o Espírito Santo precisa nos convencer. Ainda existem muitas áreas da nossa vida que o Senhor precisa tocar, mudar, e nós precisamos entregar a Ele. Mas eu vou dizer para você uma coisa: sem a ação e intervenção de Jesus, muitas dessas áreas se tornarão intocáveis a Ele. Porque muitas dessas áreas, muitas dessas coisas que precisam ser mudadas, só serão entendidas da nossa parte, que precisam de Jesus, quando olharmos para Ele. Quando estivermos tão próximos dEle, ao ponto de olhar para nós e vermos o quão distante ainda estamos da sua aparência, do seu caráter, dos seus atributos, da sua forma de amar. É olhando para Ele e entendendo: Jesus, como eu ainda estou distante, como eu ainda não pareço com o Senhor, como eu ainda preciso ainda esmurrar o meu corpo e submetê-lo à escravidão, para que, vindo nós a pregar a outros, não venhamos nós mesmos sermos reprovados. Precisamos nos aproximar de Deus de tal maneira que sejamos capazes de contemplá-lo na sua plenitude. Abra a sua Bíblia, volte aí um pouquinho, Marcos no capítulo 6. Marcos 6, verso 5. Diz o seguinte a palavra de Deus. Segura aí que eu botei errado. Marcos 6, 5. Jesus, então, ele está na região onde ele havia estabelecido a sua morada, e ali ele começa a pregar e começa a manifestar o poder de Deus, e as pessoas estão maravilhadas com Jesus e estão atônitas por aquilo que o Senhor está fazendo, até que algo começa a acontecer. E a última vez que eu ministrei eu falei sobre isso, mas com uma outra direção. E ali eles começam a se perguntar: não é esse o filho de José? Seus irmãos e suas irmãs não estão no nosso meio? E ali houve incredulidade no coração daqueles homens. Eles começaram a olhar para o Jesus, homem, e não conseguiram perceber a divindade, não conseguiram perceber que ele era o Filho de Deus. E Marcos no capítulo 6, verso 5, diz assim: não pôde, olhe na sua Bíblia, diz aí, não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhe as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Olha só, nós estamos falando do Deus criador de todas as coisas, o Deus que pode todas as coisas, e a palavra está dizendo que ele não pôde. O que poderia impedir Deus? O que poderia impedir Jesus de fazer alguma coisa? Nós vemos aqui que a incredulidade fez com que ele não pudesse. Não está falando, se ele não quisesse, é Deus, ele faz o que ele quer. Mas existem coisas que ele deseja fazer. Existe algo que Deus deseja fazer em mim, existe algo que Deus deseja fazer em nós, existe algo que Deus deseja que venhamos conhecer, experiências que venhamos estar mergulhados, mas não é possível, porque nós não cremos. Temos Jesus na nossa mente, entendemos que Cristo é suficiente, entendemos que Cristo é o Salvador, mas isso não se tornou uma realidade dentro do coração, e isso muitas vezes nos impede de viver tudo o que o Senhor requer de nós, tudo aquilo que o Senhor deseja fazer em nós, porque ainda há incredulidade no coração. E essa incredulidade muitas vezes ela é nutrida por não conhecermos a Ele na sua essência, olharmos apenas um Deus que salva,
Deus, Jesus é aquele que tem uma palavra extraordinária. Jesus é aquele que veio de um lugar humilde e hoje se assenta ao lado de Deus. É uma verdade, mas isso não é pleno. Aqueles homens viam a autoridade de Jesus, viam que ele era poderoso, mas não via na plenitude. E o que vai me dar o entendimento e o conhecimento da plenitude de Deus? A sua palavra e o Espírito Santo de Deus, que já está em nós. Às vezes nós estamos procurando tantas coisas tão distantes, coisas longes, coisas que precisamos avançar, correr, nos esforçar. Mas a grande verdade é que nós precisamos mergulhar naquilo que possuímos e aquilo que já está em nós. Talvez o que nós mais precisamos fazer é trazer para fora aquilo que já possuímos dentro de nós, que é o Espírito de Deus que já habita aqui dentro. Não estou menosprezando, não estou dizendo que não é necessário, participarmos de coisas, de eventos e tudo mais. Precisamos, isso é importante, mas precisamos revelar o Deus que já possuímos. Precisamos conhecer um Deus que já se revelou. Precisamos conhecê-lo para experimentarmos e vivermos esse amor verdadeiro e genuíno por esse Cristo que se entregou por nós. Para não amarmos um Deus por metades, por não conhecê-lo na sua plenitude e corremos um risco de idolatrarmos a um Deus que às vezes dizemos: Deus é amor. Deus é amor, e às vezes estamos idolatrando o amor. Mas entenda, Deus é amor, mas amor não é Deus. Deus é bondade, sim, mas bondade não é Deus. E às vezes estamos envolvidos em moralidade. Estamos com a nossa vida envolvida em moralidade. Eu sou um bom, eu faço o bem, eu não ajo mal, eu não roubo, eu não defraudo ninguém, eu não estou querendo o que é do outro, não estou fazendo isso, não faço aquilo, envolvido em moralidade. Deus sim exige de nós moralidade, mas a moralidade ainda não é Deus. Quem está entendendo, diga amém. Assiduidade em cultos, Deus requer de nós, sim, mas assiduidade não é Deus. A igreja pertence a Deus, mas a igreja não é Deus. Quem está entendendo, diga amém. O Senhor quer que conheçamos na sua plenitude, para que o adoremos na beleza da sua santidade e da sua integralidade. Conheçamos a Jesus. E como eu falei esses dias, 40 minutos, às vezes 35 minutos de pregação, uma vez na semana, é pouco para revelar um Deus tão grande. É pouco para mudar esse nosso coração tão corrupto que vive tanta coisa lá fora. Se não houver uma devoção diária, uma alimentação diária. Tem gente que diz: pastor, sabe, eu não consigo avançar porque continuo pecando. O senhor sabe, a carne é fraca. A grande verdade não é isso. A grande verdade é que a carne é muito forte, que ela só está batendo no espírito o tempo todo. Como é que eu alimento esse espírito? Como é que eu fortaleço a ele? Fazendo aquilo que é espiritual, orando, lendo a palavra, tendo comunhão com os irmãos, tendo tempo para meditar nessa palavra, não sendo apenas corrido, não apenas no Instagram, não apenas abrindo o seu aplicativo para ler o versículo do dia. Isso acrescenta um tijolinho ali no dia, mas é um tempo de qualidade, lendo a palavra e meditando nela, falando com o Senhor, vindo nas madrugadas orar. Queridos, o horário da madrugada é o horário que menos dá gente na igreja. Não estou aqui cobrando ninguém não, cada um é livre para fazer como assim desejar. Mas querido, temos oportunidades. Pastor, eu queria tanto crescer em Deus, e eu sei que isso é um desejo do seu coração. Pastor, eu quero crescer em Deus, eu quero avançar, eu quero, sabe, eu preciso romper com aquilo que está me amarrando. 5:30 da manhã, meu irmão, vem para a igreja. Me alegro porque são muitos aqueles que estão vindo, mas poderiam ser muito mais.
Se falamos que realmente o amamos, devemos agir como quem ama, nos esforçar, avançar em conhecer a Deus. Amém? E o mais extraordinário de tudo, Oséias no capítulo 6, verso 3, nos instiga: sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sigamos, prossigamos em conhecer a Deus. Precisamos avançar nesse conhecimento de Deus, porque, como eu falei, Deus é ilimitado. Deus é um Deus humanamente impossível de se compreender, mas não se compreende Deus com a mente, não se compreende Deus com o coração. Deus se discerne espiritualmente, porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. As coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Não tem como vivermos uma vida espiritual mergulhados somente em carnalidade. E carnalidade que eu digo, às vezes nós não estamos pecando, não estamos ali, vivendo o pecado, mas estamos também alheios à vida no Espírito. Como eu falei, às vezes moralmente a nossa vida está ok, mas não estamos avançando em Deus. Isaías 66, verso 2. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Isaías 66, 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este: o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Qual foi a última vez que nós sentimos temor ao ler a palavra de Deus? Nós estamos falando de um Deus que criou todas as coisas. Nós estamos falando com Jesus, que foi capaz de curar pessoas, expulsar demônios, ressuscitar mortos, parar os ventos e o agitar das águas. Estamos falando com Deus que por sua palavra cria todo o universo, tudo aquilo que conhecemos e desconhecemos. O poder dessa palavra, meu irmão, o que esse poder operaria dentro de nós? O que essa palavra direcionada a nós poderia provocar em nós? O que essa palavra vindo em minha direção poderia provocar em mim, tanto internamente e ao meu redor? Qual foi a última vez que falamos com o Senhor, lemos a sua palavra, ou participamos de um culto e aquilo gerou tremor em nosso coração? Aquilo abalou as nossas estruturas. Qual foi a última vez que, meditando com o Senhor, orando talvez em silêncio, mas o tremor tomou conta do seu coração? E o Senhor está disposto a agitar, a instigar aquele ao qual o coração é contrito, aquele qual o coração está disposto a buscar por Ele. Precisamos buscar essa presença, essa intimidade, buscar esse lugar, buscar esse momento aonde o Senhor irá tremer com as nossas estruturas, aonde o Senhor abalará tudo aquilo que é abalável. Todo fundamento da nossa vida precisa ser abalado por esse Jesus. Esse amor por Jesus será capaz de abalar as nossas estruturas, de remover estruturas antigas, reafirmar as novas, colocar a nossa vida alinhada ao plano celestial, alinhar a nossa vida com aquilo que o céu espera de nós. Nós precisamos avançar em conhecer Jesus, aprofundar as nossas experiências, não somente em cultos, mas em momentos aonde exclusivamente tiramos, aonde Deus talvez não tinha um momento marcado, mas nós decidimos colocar na nossa agenda: Deus, o Senhor agora estará sendo o centro do meu dia, o centro da minha semana, o centro do meu mês. A minha vida é do Senhor. Não seremos capazes de fazer isso sem antes amá-lo, sem antes conhecê-lo. Porque para mim, eu tenho a impressão e o sentimento de que a segunda parte do tema, servir pessoas, é mais fácil do que a primeira.
Porque nós conseguimos colocar pessoas dentro do nosso carro, nós conseguimos levar na nossa casa, nós conseguimos colocar pessoas, dar um alimento para essa pessoa, nós conseguimos pagar um corte de cabelo, pagar um almoço, mas muitas vezes temos dificuldade de colocar o Senhor dentro do nosso carro, colocar o Senhor dentro da nossa casa, entregar a nossa vida a esse Deus. Mas conseguimos chegar à igreja. Aqui na igreja temos vários voluntários, aí uma centena de voluntários na igreja. Temos homens, mulheres, jovens servindo ao Senhor, servindo a pessoas. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Jesus certa vez chega a uma casa e ele encontra duas irmãs. Uma está atarefada, correndo de um lado para o outro. Uma está correndo, alvoroçada, trabalhando, fazendo ali, se cansando, servindo a Jesus. Outra se encontra aos pés de Jesus. Chega um momento em que aquela que está atarefada fala assim: Senhor, eu estou cansada. Enquanto a minha irmã fica aí aos teus pés, eu estou aqui trabalhando. O Senhor diz àquela mulher, em outras palavras: mulher, só se levante para trabalhar e a servir depois que você estiver aqui aos meus pés. Isso vale para nós. Não levantemos para servir aos irmãos sem antes estarmos sentados aos pés de Jesus. Não corramos para fazer sem antes nos tornar alguém em Jesus. Que não sejamos amantes uns dos outros, amar a vida do outro sem antes amar aquele que criou o meu irmão. Porque vai chegar um momento em que eu vou estar correndo tanto, fazendo o que deve ser feito, mas a única coisa que eu encontrarei será cansaço e fadiga. Cansaço e fadiga. Por que o amar a Jesus é o centro desse tema, o centro do nosso ano? Porque disto procederá todas as coisas. Se você amar a Jesus, você será levado a servir aos irmãos. Se você amar Jesus, você vai ensinar a outros a viver como Jesus viveu, e isso é discipulado. O nosso desafio e aquilo que é para a nossa vida de hoje, agora, a decisão que devemos tomar hoje é amar Jesus, conhecer Jesus. Não existe nada tão fascinante, não há nada tão apaixonante do que esse Jesus, porque antes que nós viéssemos expressar qualquer amor a Ele, Ele nos amou primeiro. Amém? Se coloque de pé. Aqueles que conhecem a Jesus sempre possuem expectativas. Sempre possuem expectativas. A vida nunca é monótona para aquele que conhece Jesus. Uma leitura da Bíblia, talvez para aquele que ainda não iniciou, aquele que nunca leu a palavra ainda, talvez ela comece cansativa, comece difícil. Mas eu quero dizer para você uma coisa: vai chegar um momento em que algo romperá dentro de você, e não será a força de uma insistência humana, mas será pela descoberta de um Deus incrível, de um Deus maravilhoso, que, como eu falei e como João diz, Ele nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Quando ainda estávamos distantes e aversos à sua imagem, Ele nos amou. Isaías diz que o Senhor, quando se revelou, na verdade ele profetizando para aquilo que haveria ainda de acontecer, ele diz que as pessoas não entenderiam, os rostos virariam a Ele, mas com certeza Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. Seu amor se revelou sobre nós. Seu amor se revelou sobre nós, mostrando o amor de Deus. E o centro da palavra de Deus, João 3,16. Deus amou o mundo. E esse amor não se
conteve em um sentimento, mas o Senhor se revelou. O amor de Deus foi revelado quando Ele entregou o seu Filho por nós. Jesus é a revelação, é a expressão máxima do amor e do cuidado de Deus para conosco. Se você tem alguma dificuldade em amar a Jesus apenas por aquilo que a palavra de Deus diz, o Espírito Santo vai te convencer de que Ele é muito mais do que isso. Muito mais, muito mais. Comece com a Bíblia e o Espírito Santo nos convencerá de todo o resto. Amém? Feche os seus olhos. Pai, eu te louvo e te agradeço, meu Deus, por sua obra. Te louvo e te agradeço porque um dia o Senhor nos alcançou. Obrigado, meu Deus. Estou no meio dos meus irmãos. Muitos aqui já fizeram uma aliança com o Senhor, outros talvez não. Mas Deus, o Senhor separou para nós este dia, para que possamos alinhar a nossa vida, para que possamos, meu Deus, diante do seu povo, meu Deus, entregar a nossa vida a Ti, de fazer com que, meu Deus, tenha valido a pena o seu sacrifício. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, te louvamos e te desejamos, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre.